Já começou bom, vai dar tudo certo. Uma das produtoras do programa aqui, que são vários, já passou na frente da câmera na hora da abertura. Mas sabe por quê? Porque está todo mundo muito feliz com o programa de hoje. Porque o tema é um tema sério, apesar de nós entrarmos aqui com muita alegria, mas o tema é um tema sério. É um tema polêmico, que está todos os dias batendo a porta da sua casa, através da mídia, através das redes sociais. Violência contra a mulher. Uma luta constante de todas nós. E hoje nós estamos aqui para discutir esse tema e trazer também anúncios de boas coisas que irão acontecer nesses últimos dias. Coisas que vão abrir a mente de muitas mulheres, inclusive eu, que estive, e pude visualizar muito melhor os acontecimentos. Violência doméstica é algo que não está distante de nenhuma de nós, porque dentro desse contexto há muitas coisas a serem percebidas e discutidas. E hoje eu estou aqui com a diretora da SPMJ, diretora de mulheres, Fernanda Cerqueira. Bom dia, vereadora Ireuda. Para mim é uma alegria sempre estar no Forte para Ser Mulher. Esse programa que muito nos engrandece, trazendo temas importantes. E hoje não poderia ser diferente, porque, vou deixar para você a bola, é você que vai falar, mas desde já eu quero agradecer também a presença de Aletheia, essa grande atriz que está aqui com a gente também, vai tratar sobre esse tema delicado, que é a questão da violência contra a mulher e o que a gente trabalha 365 dias do ano para informar, orientar, encaminhar e atender as mulheres dessa cidade. Olha, gente, a Fernanda Cerqueira é advogada, professora universitária, mestre em doutora em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. Ela é diretora de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude. Não, diretora de Política para as Mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude. Diretora de Política para Mulheres da Secretaria de Política de Infância e Juventude. Ok, é porque os meninos não colocaram tudo aqui, eles abreviaram, E vamos lá, e junto com ela, nós temos aqui hoje uma pedra preciosa. Pessoal, eu vi essa mulher atuar, fazer o papel. Vocês precisam ver. Não vamos quebrar as coisas logo agora. Não. Vamos deixar o suspense no ar. Ela é maravilhosa. Eu estou falando da queridíssima Aletheia. O nome tá certo? Aletheia, tá certo. Aletheia Novaes, atriz, produtora, figurinista, quase mestra em arte cênica pela Universidade Federal da Bahia. Tá certa essa informação? Tá certa, estou concluindo meu mestrado. Ok. Formada em interpretação teatral e integrante e fundadora da CIA de Teatro Os Argonautas. Tá tudo certo? Tudo certo, meu bem. Tudo certo. Então, ela é bela, né? Com certeza. Uma bela atriz. Vocês vão ter a oportunidade de ver algo assim surreal. Essa mulher, ela traz pra gente uma realidade que nos envolve no momento em que nós estamos assistindo a interpretação. Ela vai falar sobre isso. Mas antes de nós chegarmos nessa parte, vamos bater um papo. Nós estamos aqui ao quinto mês do ano, ao final do quinto mês do ano, e já vimos vários e vários casos de agressão contra a mulher e mulheres vítimas de feminicídio. Fernanda Cerqueira, você que é uma mulher que é integrada à justiça, é uma advogada, trabalha, por que tanto nós lutamos, por que de todas as formas nós procuramos combater, mas às vezes, por mais que nós saibamos que hoje nós temos a Maria da Penha, é uma lei complexa, não é falha, os nossos problemas é com cumprimentos e não com
a lei, legislação. a legislação da lei, nós temos aí uma lei perfeita, mas o que é que, na sua opinião, na função que você designa, o que é que falta? Por que é que nós lutamos tanto? E sempre que ligamos a televisão, estamos abatidas, angustiadas. Eu fiquei muito triste há menos de 15 dias atrás com um vídeo nas redes sociais, em um caso de uma jovem modelo, eu acho até, que foi assassinada, né? Hoje a gente sabe que parece que não foi pelo namorado, né? Ninguém sabe se ele está envolvido, mas a primeira notícia era que teria sido ele o mandante. Só que nós não sabemos ao fato. O que falta na sua visão, você que está lá na ponta, lidando sempre com o problema, você que é diretora de uma secretaria que cuida de mulheres, que combate a violência contra a mulher? O que falta, Ireuda, ainda hoje é o respeito, né? Das pessoas entenderem qual é o papel de cada um na sociedade. Eu sou uma entusiasta do trabalho de envolver toda a sociedade para compreender que homens e mulheres, eles são diferentes, mas também são iguais com relação ao respeito, né? Quando a violência, você trouxe aí a questão da Lei Maria da Penha, ela vai pautar inicialmente que violência contra a mulher é violação de direitos humanos. Então, se ela diz que violência contra a mulher é violação de direitos humanos, o que não está faltando é o respeito à pessoa humana. Eu não quero ser respeitada só porque eu sou mulher. Eu quero ser respeitada porque eu sou uma pessoa humana, independente do papel social que eu desempenhe. O fato de eu ter nascido, o Estado tem que me garantir a dignidade, né? E essa dignidade perpassa por eu viver em espaços livres de violência. A grande questão, Ireuda, você trouxe bem o papel do legislativo, é que é muito recente esse processo no Brasil de trazer esse recorte de gênero para dentro das pautas. Por muito tempo nós somos engessados pela própria legislação. Se o Congresso ele é formado por homens, as leis vão ser pautadas no olhar masculino. Com certeza. Então, hoje é que tudo isso está sendo, né, integrado para entender qual é o real papel da mulher, e a legislação também privatizou, né, tornou um ambiente privado a questão da violência contra a mulher. Era o antigo ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Porque o Estado dizia que ele não ia intervir na violência dentro de casa. Então o Estado ele foi responsável por muito tempo. No momento em que aos agressores esse poder. E agora a gente não basta só a legislação. A gente tem que educar as pessoas para entender, né, que não se deve violar ninguém, né, um princípio básico, é um princípio que está na religião, na ética, na moral, né, nos costumes, e que a gente também tem que produzir, né, o conhecimento, informação, orientação, para que essa lei que foi criada, todos saibam. E não só você ter medo, né, porque a polícia vai intervir, porque você vai ter uma sentença, não, porque você tem autorresponsabilidade. Porque você é um homem que não vai violentar, é um pai de família que não vai violentar, é um trabalhador que não vai violentar, é uma mulher que não vai... Enquanto as pessoas ainda não tiverem essa questão da autorresponsabilidade, a violência ela vai continuar. Porque ela está em todas as classes sociais. Então isso não tem a ver muitas vezes com a classe social, isso tem a ver com o papel e a autorresponsabilidade de cada um. Amitéia, essa fala de Fernanda Cerqueira nos traz abrir a mente e ver também a responsabilidade dentro de casa. Essa educação que também compõe um futuro que compromete da mesma forma, porque se você tem um pai agressor dentro de casa, né? E essa criança cresce, ela vai reproduzir. E hoje, na maioria dos casos, nós sabemos que
depois da Lei Maria da Penha, depois dos programas, depois de uma secretaria de mulheres, como nós temos, tanto o Estado quanto o município, né? A rede inteira trabalhando. Tem o Ministério da Mulher Tem também. o Ministério da Mulher. Nós sabemos que isso trouxe, né, uma visão mais ampla do que representa violência contra a mulher, porque antigamente isso só era considerado se essa mulher tivesse com o rosto todo, né, desfeito de pancada, mas nós sabemos que a violência ela compõe de muitas outras questões que a Fernanda Cerqueira aqui, como diretora da Secretaria da Mulher, vai falar sobre isso, mas nós sabemos que as crianças, os meninos, os garotos, eles reproduzem isso desde dentro de casa, reproduz isso na escola. Eu tenho casos de crianças que xingam as meninas com palavras pejorativas, né? E com total segurança. E isso vem de uma criação, isso vem de uma falta de educar dentro de casa. De uma reprodução, né? Do modelo de uma sociedade. Eu acho que sim, que essa fala que a Fernanda traz é um alerta que é um compromisso da sociedade como um todo, né? Como ela falou, o respeito à dignidade e à vida do ser humano. Então, um homem acreditar que ele tem um direito, né, deliberar sobre até onde vai a vida, né, ou a liberdade de uma mulher, ou de quem quer que seja, eu acho que isso é um alerta muito grave, né? Eu acho que é o ponto de partida, como a gente falou, é uma sociedade que veio habituada, né? A gente sabe que essas mudanças e conquistas, né, do papel da mulher têm sido conquistas muito recentes. Então, essa mudança de mentalidade, né, de uma sociedade inteira, e como você falou, na educação das nossas crianças, vai ser fundamental para essa mudança do futuro. Essa luta que nós travamos hoje, ela venha realmente ter êxito. Agora, Fernanda Cerqueira, uma coisa assim que eu me pego muito pensando. O homem, não estou aqui generalizando, que nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Nem porque o autor da violência pode ser também uma mulher. Nós recebemos um caso aqui com uma mulher deformada, e quem fez isso foi uma outra mulher, a companheira dela que fez isso com ela. Que também não deixa de estar reproduzindo essa sociedade machista que a gente está falando. Mas uma coisa assim que é muito difícil de entender é que muitos homens, ele tem a mulher, né, namoradas, e ele se compromete com outras mulheres. Sim. Na maioria das vezes, a mulher entendendo isso, resolve não aceitar esse relacionamento. E por causa disso, ela é sentenciada de morte e se torna vítima de feminicídio, porque nós precisamos entender, há casos sim, que um bom homem, um bom marido tem uma mulher e que ela não quer mais, mas isso é raro. Nós sabemos que quando uma mulher vai buscar apoio para se livrar daquele cônjuge, quando essa mulher foge, né, vai pedir apoio nas casas. E ela já está vivendo violência há muito tempo. Há muito tempo. Quando ela pede o socorro, quando ela pede ajuda na rede, né, de enfrentamento à violência, ela já vem vivenciando, já chegou ao extremo. E nós vemos que aí, quando ela não quer mais, e depois ela quer atualizar a vida dela com um novo relacionamento, e aí, na maioria das vezes, ela se torna vítima de feminicídio. Isso me traz uma dor muito grande. Eu não estou aqui tratando de liberdade, que a mulher tem que ter 2, 3 homens. Esse não é o assunto, porque quando nós tratamos isso em redes sociais, o assunto que eles nos trazem é que a mulher também hoje, isso, que a mulher também isso. Mas nós vemos, tem menos de um mês que o rapaz invadiu a casa e matou a mulher no dia do divórcio. Vocês devem ter visto isso. Lembro sim. Mas aí, Ireuda, volta novamente naquela questão cultural, né? Na questão em que, mais uma vez, a gente foi objetificada e invalidada pelo Estado. No momento, eu adoro uma série que tem na Netflix, que é a coisa mais linda. Ela vai contar a história de mulheres no Brasil na década de 50 e 60. Coisa mais linda. Está na Netflix, é a realidade do Rio de Janeiro.
E são histórias, né? Uma delas, ela quer se divorciar do marido, não pode. Porque naquela época não existia o divórcio, era o desquite. Então a mulher, ela estava vinculada e ia morrer vinculada àquele homem. Ela não só se, né, sai de casa, mesmo não podendo se divorciar, mas o sonho dela é abrir um bar, uma boate, né? E ela não consegue, ela vai ao banco, pega um empréstimo e diz, não, você não pode pegar um empréstimo. Por quê? Porque você precisa ou do seu pai ou do seu marido. Então é o Estado dizendo que você não tinha capacidade absoluta, você tinha capacidade relativa, você ficava subjugada à figura masculina. Era uma propriedade. A propriedade de alguma forma. Então, no momento em que você, né, o Estado, consolida isso, é muito difícil tirar essa marca de que... Então, esses homens que reproduziram esses papéis, ouviram nas suas casas, né? Não estamos aqui falando de determinismo, que a gente sabe, né, que não é porque nasceu assim que vai morrer assim. Mas, de alguma forma, esse Brasil de 50 e 60 vai determinar. O divórcio só veio na década de 70. Eu nasci em 1978, o divórcio é de 1976. Então é tudo muito novo, tudo muito recente. E ainda mais recente nessa história, porque são 3 mulheres, tem uma que o sonho é amiga dela e o sonho dela é ser cantora. Só que ela é casada com um homem muito rico. E a sociedade da época não permitia, ela até, que a mulher cantasse, que a mulher fosse para o teatro, porque tinha todo um preconceito, um estigma. Então ela resolve cantar. Quando ela vai cantar, o que o marido faz? Mata. Olha eu dando spoiler. Mas por que eu cheguei nisso? Porque tem toda a questão do tribunal do júri. Quando chega lá, ele é absolvido, por legítima defesa da honra, e todo o discurso de, né, salvar a vida desse homem... Essa legítima defesa da honra... Que não existe mais, graças a... Pronto, a legítima defesa da honra é do ano passado. Então, mas como você diz, é um aprendizado que para a gente desconstruir isso, e isso está na postura do homem que acredita que a mulher é uma propriedade, Sim. que ele, né, dispõe da escolha, e também para a mulher, para a gente se afirmar e se acreditar independente, autônoma, é um processo, né, lento e difícil. E esse movimento do direito sociedade dinâmico que diz que não pode mais, né, ter a legítima defesa da honra, é também ontem. Aconteceu ontem. Como então você falou, se há pouco tempo a mulher não podia sozinha abrir um negócio, tomar uma decisão, a mulher hoje, para acreditar que ela pode sozinha. Pois é, vá para o banco sozinha. Chegue lá no banco sozinha. Como é que você vai encontrar poucas gerentes e quando o gerente chegar, ele não vai lhe tratar tão assim se você não tiver, né, com o marido do lado. Eu quero, antes de chamar uma matéria aqui para nós assistirmos e darmos continuidade ao nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer a produção desse programa hoje. Eu estou vendo aqui cada enquadramento. Gente, tá lindo, tá lindo. Eu já elogiei. Tinha um enquadramento da Fernanda Cerqueira, linda de lateral no ar. Muito bonita. A Alitéia. Agora, tem um probleminha. Eu ainda não me vi ainda fechada aqui. Eu também. Mas parabéns, viu? Tá muito bacana, viu? O que vocês estão fazendo aí. E nós temos matéria, é isso? Então vamos, e depois da matéria o papo continua. E eu já sei que tem muitas perguntas aqui, eu já estou vendo as perguntas e eu vou começar a fazer, tá? Esse cenário é belíssimo. Você sabe. Casa, para muitos um lugar de proteção e aconchego, mas para milhares de brasileiros, o lar pode ser sinônimo de silêncio e medo. A violência doméstica vai muito além das agressões físicas. Ela pode ser silenciosa, disfarçada e atingir a qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou classe social. Ela também pode ser psicológica, sexual, moral e patrimonial. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2024 foram registradas mais de 250 mil denúncias de violências contra a mulher no país. Mas esse número pode ser ainda maior, já que muitos casos não são notificados.
Essas violências incluem insultos, ameaças, controle, destruição de bens pessoais ou documentos, agressões sexuais mesmo dentro do casamento e falsas acusações. A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, reconhece todos esses tipos de violência. Ela garante medidas protetivas e a responsabilização dos agressores. Mas o combate à violência começa com a informação. Saber identificar os sinais e romper o ciclo é o primeiro passo para a mudança. Hoje, além do Disque 180, existem aplicativos como o Proteja-se e o SOS Mulher, que ajudam a denunciar e orientar vítimas sobre como agir. Violência doméstica não é uma questão individual, é uma questão social. E só com acolhimento, rede de apoio e políticas públicas efetivas podemos mudar essa realidade. Violência doméstica não é briga de casal, é crime e precisa ser denunciada. Mais de 250 mil. É uma epidemia. É uma epidemia. Verdade. Uma epidemia. É uma epidemia. Mais de 250 mil. Contando os fatos que foram relatados. Não é? A gente tem os que não agora foram os relatados. que não foram relatados. Olha aqui, a Litéia e... Essa pergunta é mais para Fernanda aqui. Como podemos garantir que a mulher em situação de violência doméstica tenha acesso rápido e seguro à rede de proteção, mesmo em comunidades mais vulneráveis? Quem está perguntando é a Laís Moraes. Pronto, Laís, obrigado pela sua pergunta. A gente pode garantir, Laís, principalmente com a informação, né? O que estamos fazendo hoje, para que você saiba como proceder no caso de violência. E entender que, muito além de ir a uma delegacia, você tem equipamentos como os centros de referência em territórios como Cajazeiras, Ribeira e no centro, próximo, dentro da Casa da Mulher Brasileira, e a própria Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas para o atendimento prioritário psicossocial. E depois você, então, será encaminhada, né, para os outros serviços que fazem parte do sistema de justiça. Ok. Teve uma fala que a repórter fez ali. Olha eu lá, olha. Gente, chegou eu aí. Poxa, estava todo mundo tão lindo, fechado. Agora, olha eu aqui também. Meu Deus, quanto cabelo, viu? Ai, que ótimo. Tá. Teve uma fala, a Litéia, da repórter, onde ela fala, ela identifica, né, deixando claro os tipos de violências sentidos. Mas eu observo que muitas mulheres, inclusive, eu tenho um caso de alguém que conversou comigo, que foi fazer uma denúncia, né, que tinha sofrido violência, e aí tratando com a atendente, e a atendente muito descrente, tipo, ela falava assim, olha, ele me oprime, ele grita comigo. Aí ela virava e falava assim, mas ele me oprime como? Aí a vítima descrevia, ele me oprime dessa e dessa forma. Ele quer mandar em mim, ele manda no meu dinheiro. Sim, mas ele manda no seu... Quem trabalha? Sou eu. Mas ele manda no seu dinheiro como? Seu dinheiro fica na conta? Fica. Mas ele manda no seu dinheiro como? Ah, porque ele age assim, age assim. E várias perguntas. Aí no final, a atendente veio e falou assim, eu não sabia, eu sou vítima de violência doméstica. Sim. E o seu trabalho como atriz, na apresentação em que eu fui assistir, uma apresentação perfeita, deixa muito claro. O que às vezes, por fala, a gente não consegue ilustrar. Na cabeça, inclusive, da vítima. Porque a vítima, ela se sente muito culpada porque o próprio agressor faz com que ela faça isso. Eu fiz isso com você, porque você fez isso, você fez aquilo, não é isso que o agressor faz? E a vítima termina se sentindo realmente culpada. Em muitos casos. E quando você apresenta ali como atriz, que agora tem muitas perguntas aqui, mas eu já quero começar a falar para englobar dentro do assunto dessa apresentação, né, que é feita
Eu quero que você fale, Sim. porque ali tem vários papéis, são vários personagens que estão na vida de cada um de nós. Estava todo mundo curioso, viu, para saber. Na vida de cada um de nós. Pessoal, é algo, eu falei no início e vou te falar, é sobrenatural. Quando começa cada interpretação, você se vê, ou você já passou, ou você está Passando, você já viu alguém passando? ou você convive com esse fato dentro do trabalho, dentro da sua própria família, ainda que não seja você, irmã, é algo maravilhoso, é algo muito envolvente, é algo que te aquebranta, é algo que abre o seu entendimento, que te mostra o que realmente é a violência doméstica, o que ela causa, porque você está vendo a cena ali explícita. Você não tem como sair dali com a mesma cabeça. Não tem como. Quando você sai de lá, você sai com responsabilidade muito maior de não se permitir, de auxiliar quem precisa e de fazer as mudanças acontecer. Eu quero que você fale primeiro, eu quero primeiro ouvir como você começou esse trabalho, como você foi inserida dentro dele. Sim. Primeiro, Ireda, obrigada assim, né, pelo seu retorno, pela observação e sensibilidade do trabalho. Imagens para preparar. Eu fico, assim, a gente está se sentindo muito grato com esse trabalho. O espetáculo chama Reflorescer Mulher. E surgiu de um convite justamente da SPMJ, junto com a Fundação Gregório de Matos. E eu digo que ele surgiu num papo ali, numa conversa com Fernanda, mais Fernanda Lordelo e outras pessoas que trabalham com isso no dia a dia. E o papo foi exatamente o que a gente ouviu aqui na matéria, sobre a violência doméstica. Sim. Como a repórter dividiu ali, né, os 5 tipos, né, da patrimonial, psicológica, sexual. A partir dali, eu saí com a missão de construir um espetáculo de teatro. E o teatro, como você falou, ele propõe uma identificação, assim, de uma forma muito sucinta. A gente pega uma história de uma relação, de um relacionamento, e conta ali em alguns minutos, em uma daquelas cenas, e a identificação é imediata, né? Tem uma compreensão daquela situação, como você disse, uma identificação, às vezes até uma catarse, né? Uma emoção muito grande. A gente tem tido um retorno, Fernanda tem acompanhado, muito bacana, das pessoas que assistem, porque as pessoas acabam se abrindo para colocar as suas vivências, ou então, como você falou, a transformação que vem a partir dali. O espetáculo se chama, como eu disse, Reflorescer Mulher. E a gente ouve sempre nos depoimentos, né? Eu vou reflorescer. Quando eu tomei a atitude de quebrar aquele ciclo, que eu refloresci. A gente ouviu de um homem falando do relato da vivência dele, com a mãe, e ele disse, hoje eu tenho uma filha, e eu vou reflorescer com a minha filha. É como você disse, é o momento que a gente identifica ali a situação e decide mudar. Para nós, atrizes, né, e atores, somos 5 atrizes no espetáculo e 2 atores, e durante todo o processo a gente conversou muito e vinham aparecendo os depoimentos. A gente pensava que não, estava estudando ali os temas, vinha um depoimento de uma atriz, como você falou, sobre uma vivência, sobre uma irmã, sobre uma amiga. Então, foi muito comovente para todos nós, como você disse, é um convite à transformação. A partir dessa conversa que eu disse que a gente teve sobre o tema, a gente convidou uma dramaturga baiana, que se chama Cláudia Barral, e a partir da estrutura assim, que eu pensei dessa conversa, ela montou os diálogos. E acho que ela consegue, né, de uma forma muito resumida, assim, trazer exemplos. Não dá para abarcar tudo num espetáculo único, mas a gente tenta abordar um pouquinho, né, Fernanda, das violências que foram sugeridas. E a primeira coisa que a gente percebe é que elas são muito misturadas, né? A violência psicológica está presente, né, nessas relações, de toda forma. E como você falou aí, tem sido uma grata, não digo nem que é surpresa, mas assim, tem sido um grato retorno o que a gente tem escutado das pessoas que assistem o espetáculo. E o cenário belíssimo, né? O cenário, são painéis. Para poder a gente ver. É bom. Pode ir falando. Foi bom você falar nisso, porque eu tenho muito carinho por esse trabalho também. Esses painéis são inspirados na obra de Beatriz Milhazes. E ela trabalha muito assim com flores, com imagens. E a artista que fez isso chama Célia Peixoto. É a minha tia, uma mulher incrível, e ela trabalha com arte visual, ela cortou e né, fez essas costuras, esses painéis, com Lena Novaes também, que ajudou ela a costurar. Então, é um conjunto do trabalho, acaba ficando muito bonito. A música também, né, que a gente usa sobre a mulher. Eu queria falar o nome dos artistas que estão no projeto. Fique à vontade. Então. Inclusive, você vai falar dos artistas, mas eu
que estive ali no palco, né, assistindo, meu Deus do céu, é de uma propriedade, é de uma realidade, que chega momento que você quer saltar e tomar atitude. Dos gritos, né? Os gritos, eu me assustei várias vezes na cena, porque eu me assustava várias vezes em casa, acordando com aqueles gritos, com aquele pânico que minha mãe passava vítima de violência. Tudo aquilo ali que eu vi, inclusive tem uma atriz negra que ela expressa uma realidade de um tamanho, meu Deus, e o olhar dela, aquele olhar de vítima e também de apavorada e de lutar para tentar combater aquilo de uma forma, naquele momento que a gente não sabe no que ela pode se apegar, ela tira força de onde não tem para, né, dizer não àquelas violências, e traz uma realidade, não é algo distanciado, não é uma cena de novela, acredite, é muito mais do que isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem nenhuma demagogia, não tem como você ir assistir e você sair do espetáculo com a mesma visão, com os mesmos pensamentos e com os mesmos comportamentos, que é muito importante. Mas pode falar o nome dos artistas, fique à vontade para falar do espetáculo. Então, a gente falou aqui do cenário, né? 2 mulheres confeccionaram, o texto também, a dramaturgia de Cláudia Barral. E somos 5 atrizes. Ana Clara Veras, Sabrina Bispo, Aletheia Novaes, que sou eu, Dione Barreto e Nanda Lisboa. A direção do espetáculo é de Marcelo Flores, que é meu parceiro na Companhia de Teatro Os Argonautas. A gente tem esse trabalho há 25 anos juntos. Então, Marcelo dirige e faz uma participação como ator, Marcelo Flores e Tiago Quirino. Eles falam que eles se sentem muito estranhos assim, dentro desse projeto, que é um projeto de mulher, sobre mulher, para mulher, mas a gente tem conversado muito. Eles falam também assim, uma oportunidade de aprendizado. Eles, né, ficaram muito na escuta durante todo o nosso processo. Mas, desde que estreou, a gente comprova o que a gente vinha conversando. É um espetáculo sobre essa temática, a violência contra a mulher, mas não é um espetáculo só para a mulher. Era isso que eu ia dizer. É um espetáculo para toda a sociedade. Principalmente quando a gente vê que a maioria dos autores de violência é homem. Exatamente. Então, há essa necessidade também de homens estarem tanto na produção, quanto enquanto artistas, para convocar, né? E dizer que, como bem diz a Lei Maria da Penha, é a responsabilidade de todos. De todos. Não cabe excluir, né, nenhum. É todo mundo participando para a transformação cultural, não, a transformação social. E a gente já tem comprovado esse retorno, né, de quem assiste. De homens que dão relatos emocionados, de que, como você falou, se reconhecem também. Porque a partir do momento que ele se propõe a assistir ali o espetáculo, ele se reconhece naquelas relações. De homens, como eu falei, que você falou aqui também, que viram situações da infância, né, viram as mães ou as filhas. E a gente também viu casais que foram juntos, né, relatos às vezes engraçados, às vezes emocionados. Uma mulher que falou, a partir de hoje eu vou usar meu batom vermelho, e ele não tem nada a dizer. Então, assim, é para todos, como a Fernanda disse. A gente precisa convocar a sociedade. E tem uma das interpretações na peça muito importante para as jovens. Tem uma jovem, né, que ela tem um relacionamento muito abusivo e ela, né, está ali o reflexo da mãe que orienta a jovem não se envolver, não se deixar levar pelas emoções do coração, e é uma parte também, assim, é um momento fantástico. E principalmente a orientação sexual, uma orientação, né, sexual, que passa por todas nós, passou por todas nós aquela cena ali, né? Todas nós saindo da adolescência. Todas nós passamos pela situação, mas nem sempre recebemos a orientação. Nem sempre recebemos a orientação, sim. Não é? Se assim fosse, tivesse recebido a orientação como o espetáculo mostra, eu te digo que o mundo seria totalmente diferente. Agora, tem uma observação aqui que eu estou realmente escandalizada. Foi a partir de um diálogo com a diretoria da SPMJ, com Fernanda Cerqueira e outros, que surge o espetáculo. Ele já não é há muitos anos? Não, o espetáculo estreou agora. Estreou agora. Há 2 meses. Você viu a semana de estreia,
É porque, Ireuda, Gente, como a política parabéns. pública, ela precisa ser completa, né? A gente fala muito de capacitações, né, formações, mas essa questão de você também tocar pela cultura é importantíssimo, porque o teatro transforma. Então a gente trouxe a arte para ser mais uma das ações para fortalecer a política pública do Alerta Salvador, da Prefeitura Municipal, né? Eu agora, em 2 meses, eu vou fazer uma palestra onde vai ter um número grande de mulheres. Eu queria desde já fazer o convite aqui, se vocês não gostariam de apresentar o espetáculo nessa palestra. Vamos verificar direitinho as agendas, porque qual é a nossa programação? É fazer esses 2 espetáculos agora dia 30 e 31, que lançamos em março, no Março Mulher, mas como a gente trabalha 365 dias, tem que seguir ao longo do ano inteiro. Então a gente vai fazer agora no mês de maio, faremos a apresentação também em julho, que você já está cuidada, para o dia 29 de julho, vamos dizer o lugar, tá? E vai ser, inclusive, em alusão ao Agosto Lilás, já para iniciar nossas atividades do Agosto Lilás. E encerraremos nos 21 dias de ativismo, porque o Dia da Mulher é todo dia, mas tem, né, esses momentos em que nós precisamos fazer a reflexão para fortalecer ainda mais a pauta. Okay. Então, vamos conversar para poder ajustar a agenda, conversar com George, da Fundação Gregório de Matos, um grande parceiro. Quero mandar um beijo aqui, Ireuda, se você me permitir, para George, Silvia Russo, para Fernando Guerreiro, grandes parceiros que entenderam. E tem uma notícia muito boa, né? Eu gosto de premiação. Você sabe que Maria das Construções é premiada internacionalmente, Mulher no Volante agora também. Sim. E a peça já foi escrita também no Prêmio Braskem, para que, né, a gente consiga também mais uma premiação por esse trabalho brilhante que os atores vêm desenvolvendo, e com certeza o público, né, vai lá. Parabéns, viu, Fernanda? Parabéns, vocês estão de parabéns com o trabalho. Parece um trabalho que já tem anos, tá? E a gente chega ali e é recebida com um entusiasmo tão grande, com uma força tão grande de cada mulher que se dedica ali, que apresenta a Letéia mesmo, um personagem, assim, uma atriz maravilhosa. Vocês precisam ver. Vocês precisam ver. Eu vou ler aqui mais uma pergunta do Mike. Deixa eu ver aqui. Mike Santos, o nome dele. O problema é sério. Eu lembro da minha mãe que com meu pai sofreu muito. Ela com 10 anos e ninguém sabia que ela passava por tudo. E anos chegou a ponto de se separarem aos 40 anos de casada. Não, ele faz um comentário, desculpa, não é uma pergunta. E é isso que acontece, Ireuda, quando a gente pega os dados, principalmente do ICE de referência e da Casa Bem, com os dados da Casa da Mulher Brasileira, hoje, quem está procurando serviço tem um recorte de 41 a 53 anos. A gente acredita muito na questão de ter essa dependência, né, da mulher em razão da família, dos filhos, né, que espera criar os filhos para poder dar um fim, né, no casamento, ou muitas vezes essa mulher ela também entende que ali está na hora de reflorescer, né? Está na hora de reflorescer. Os filhos já estão casados, já tem os netos. Já sofreu demais. Aguentou demais. Exatamente. Então é de 41 a 53 anos. Mas como você falou, depois de ter sofrido por muito tempo essa violência. A gente estava falando aqui no início, e eu, né, sempre que a gente fala desse tema, vem uma coisa assim, o sentimento da mulher de compreender e até de proteger, às vezes, o agressor, de acreditar, né? Que ele vai mudar. Que ele vai mudar. E tem aquela coisa do afeto mesmo, né? De compreender muitas, mesmo sofrendo a violência. Essa semana eu fui almoçar com uma mulher jovem, igual a mim, que me relatou que foi casada por algum tempo com um homem, e a mãe dela dizia: minha filha,
Case com um homem que lhe dê um conforto, porque homem bom que lhe ame, não existe. Então, talvez essas reproduções também nos levem à frustração. Né? E ela relatava muito com relação aos vínculos sexuais, que ela não sabia o que era um bom beijo, ela não sabia o que era orgasmo, ela não sabia nada disso, porque ela casou, aceitou o casamento para ter uma família, não um casamento para ser feliz. Até o momento que ela entendeu, aos 40 e poucos anos, que ela precisava ser feliz. Sérgio Andrade, ele faz uma fala aqui. E sobre as reclamações registradas contra delegacias especializadas que desacreditam dos relatos feitos pela violência. Na verdade... Pelas violentadas, desculpa. Na verdade, Sérgio, o que a gente busca é estar cada vez mais capacitando os profissionais, né, que estão à frente dos serviços da questão da violência, para que eles tenham esse olhar acolhedor, humanizado das vítimas e possam ali, né, poder, né, prestar o melhor serviço. Mas sabemos ainda que tudo isso é um processo, e esse processo, ele com certeza vai chegar no momento do amadurecimento. Anne Oliveira, isso deveria ser conversado nas escolas. Cada professor tirar o primeiro dia na sala de aula para orientar sobre o respeito ao próximo, que é o que entra a sua abertura falando. Oi, Ireu. Ainda tem mais aqui. Ao respeito ao próximo e tratar dos assuntos como violência contra a mulher, bullying e racismo. Ireuda, a Lei Maria da Penha alterou a LDB, a Lei 14.164 de 2021, diz que nas escolas esse tema tem que ser tratado no currículo escolar de forma transversal, e no mês de março as escolas devem ter o combate à violência, a semana de combate à violência contra a mulher. Então, é como você falou, a questão não é estar na lei, a questão é efetivar essa educação para que as crianças tenham todos os dias, seja na aula de literatura, seja na aula de música, seja na aula de matemática, entender qual é o valor e o papel de cada um, entender o que é igualdade, equidade de gênero. Tá? A LDB ela já prevê. Ela já foi alterada pela Lei Maria da Penha. Cabe agora, né, as secretarias de educação, os currículos escolares serem modificados e no chão da escola realmente acontecer. Aletheia, Fernanda, eu tenho inclusive projeto aprovado, sancionado, e o prefeito Bruno Reis, na época, chamou o secretário de Educação, anterior ao que se encontra agora, e pediu a ele que imediatamente ele colocasse em vigor. Mas assim não ocorreu. Tratando desse assunto hoje aqui, eu já tenho agenda com o secretário, que está agora, o atual, e eu irei buscar, inclusive vou chamar você para briga. Ai, meu Deus. Chamar você para briga, a gente não colocou a Guardiã Maria da Penha? A Guardiã Maria da Penha. Não juntou eu, Exatamente. você, Fernanda, Lordelo, o guarda, o M. Silva. Sim. Da Guarda Marcelo Municipal, Silva, inspetor. E saiba que o seu projeto, Irilda, desencadeou na primeira guarda municipal do país que faz o corpo a corpo com a mulher. Em nenhum lugar do país a guarda municipal acompanha a mulher 48 horas para a casa-abrigo e para os serviços municipais. Em geral, as guardas e as polícias fazem acompanhamento de medida protetiva. Aqui em Salvador, não. Aqui é proteção da mulher, pensando, né, em todos os relatórios que os anuários de violência eles trazem, da necessidade de você preservar a figura real da mulher nas primeiras 48 horas em que ela pede ajuda e está em risco de morte. E quando a gente faz perfeito, a gente faz bonito. A gente faz ela funcionar. Então, vou te chamar para briga. Vamos tá? lá. Olha, nós temos pessoas na rua, tá? Com perguntas ou comentários.
No contexto de violência doméstica, O povo tá falando aqui, o programa tá top. Tá? Tá falando. no contexto da violência, ele acontece em várias esferas, né? Patrimonial, então não é só física. Então, quando você pensa em intervir numa situação de violência, você vai pensar qual é o apoio que vai ter para essa mulher após a sua intervenção, porque ligar apenas não vai resolver, não vai solucionar. Então, acredito que sim é necessário fazer uma intervenção, mas entender todo esse contexto. E, se possível, né, apoiar desse pós, dessa pós-denúncia, né, que esse apoio provavelmente ela pode, se possível, sair desse espaço, né, que já está sendo violentada, né, que é muito complexo, inclusive, ela sair da situação. Então, é necessário que essa mulher ela tenha consciência também dessas violências, ela tenha esse conhecimento. É justamente o que nós estamos discutindo aqui, quando nós trazemos Fernanda Cerqueira, diretora de mulheres na SPMJ, e trazemos a ideia que as duas criaram um projeto justamente de ilustração para que a mulher entenda, né, que ela está sendo vítima. Você quer falar alguma coisa em relação à sonora dela, a pergunta dela? Eu acho que quando você trouxe o gancho do teatro, né, e aí só reforça. Muitas vezes as palestras, elas não tocam tanto, né, não fazem, como a Letéia bem trouxe, a catarse, que ali naquele momento, você assistindo o teatro, eu me emocionei todas as vezes que eu assisti. E você todas as entende vezes. e você não se permite. E Você quer florescer e quer florescer de uma maneira totalmente diferente. Você entende, né, que a sua vida pode mudar. Que você pode não continuar. Porque a violência é opressora. Sim. Ela é desgastante, ela mata. certeza. Mulheres vítimas de violência constantes são mulheres doentes. Porque o emocional dessa mulher não é um emocional igual a de uma mulher que é livre. E quando eu falo livre, eu não estou dizendo de uma mulher que não tem marido e que ela faz... Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma mulher que é livre da opressão. Nenhum ser humano suporta. É um peso muito grande. A alma sofre, né? E o corpo padece. Então, quando você sofre, a mulher que é desdenhada, desprezada, você vê que tem mulheres choronas, mulheres desequilibradas, inclusive no trabalho. Por trás disso tudo aí, tem uma estrutura que derruba essa mulher. Tá? A Letéia trouxe bem isso, no momento que ela está ali naquelas cenas, ela consegue ver que dessas 5 formas de violência, todas a violência psicológica ela está presente. E ela deixa essas marcas, né? Com certeza. Eu estava aqui lembrando de uma coisa, assim, no nosso primeiro papo, uma das coisas que as meninas sinalizaram, assim, a intenção dessa peça, além de instruir, encaminhar, né, falar sobre o apoio, é trazer uma mensagem de esperança. Assim, o nome veio muito daí, do reflorescer, né? De dizer que é possível recomeçar esse trabalho de autoestima. Então, eu acho que, nesse sentido, a peça está funcionando muito bem, né? Cumprindo essa missão de dizer que é possível, vamos reflorescer. E outra coisa que eu estava lembrando, assim, por que o teatro tem esse poder, né? Que vocês falaram. Eu falei, a gente condensa e a gente constrói. A fala sozinha, a gente descreve aquela situação. Então, você tem um outro apelo, né? Quando você representa ali na frente, a gente junta muitos sentidos, né? Ao mesmo tempo. Shakespeare dizia que a função do teatro é ser espelho da vida. Então, eu acho que, nesse sentido, esse projeto é muito feliz também, né? A gente mostrar essas situações e convidar. Reproduzir a realidade. Né? Inclusive, Fernanda, uma das tarefas muito difíceis é você convencer uma mulher de que ela pode florescer. Isso. É uma tarefa muito difícil, porque ela acredita que aos 50 anos ela não pode mais. Não pode mais. E que o que resta agora é que ela ficou até ali, que então ela fique até o final, porque ela já não tem, ela acredita que ela não vai ser aceita, ela acredita que não tem condição para se superar, porque o próprio agressor, ele tem uma responsabilidade, né, de fazer isso. Eu estava atendendo uma garota no sábado agora, e vítima de violência psicológica. Você precisa ver que menina linda,
Pense em uma menina linda. A menina é linda. Cabelos lindos, corpo maravilhoso. Eu estou dizendo aqui que a menina que não tem grandes cabelos, que não tem corpão, vai se submeter, não é isso. Eu quero ilustrar aqui o que é que o agressor faz. E quando ela chega com ele em algum lugar, logo é citada a beleza dela as pessoas que estão. Nossa, como ela é linda. E aí ele sempre entra, linda, você não conhece quem é ela. É porque o autor de violência, ele quer justamente minar a autoestima dessa pessoa. Ela quer destruir por dentro para que você duvide de si mesmo. Então, e ela está nesse sentido, ela está se encontrando. Ela está se encontrando. E aí você trouxe, quando a gente recebe lá no centro de referência... Só um minutinho. Ô, amiga, você que conversou comigo no sábado, eu não vou citar o seu nome aqui, não vou te expor, mas você que no sábado estava em um estado emocional abaladíssimo, eu quero que você preste atenção agora no que a diretora de mulheres está falando aqui. Agora, qual é o objetivo do agressor, porque você falou para mim que estava se sentindo dessa forma. Então eu quero que você veja qual é o objetivo dessa pessoa na sua vida. Qual é o objetivo mesmo, minha diretora? O objetivo dessa pessoa é minar a sua autoestima, né? É de lhe descredibilizar, é tirar a sua autodeterminação, o seu autoconhecimento, e com isso, infelizmente, ele vai entrar na sua mente, vai entrar no seu corpo, e você vai passar a ter, né, até ideações suicidas. É isso que eu estava dizendo. No centro de referência... É muito terrível, gente. No centro de referência, na Casa da Mulher Brasileira... Essa menina estava desesperada no sábado. Olha, pense em uma garota de 29, aliás, ela fez 30 anos agora. Linda, independente, trabalha, mas ela estava totalmente rasteira. A dependência emocionalmente, né? Ela não acredita nela mesma, entendeu? Emocionalmente, ele faz o que quer. Convida ela para a peça, ela não pode faltar, dia 30 e 31. Amanhã e depois. Amanhã e depois. 19 horas. 19 horas. Amanhã é sexta-feira? Sexta-feira. Aqui no Teatro Gregório de Matos, a entrada é gratuita. A gente precisa falar isso. Isso. A gente precisa falar isso. Então. O povo está sem dinheiro e está pensando que esse espetáculo maravilhoso vai custar caríssimo. E não é. É dádiva, é doação. E por ordem de chegada, tá? Porque na hora que as sessões que nós tivemos em março foram todas lotadas. Então, se antecipe, chegue mais cedo. 19 horas. 19 horas. Gregório de Matos. No Teatro Gregório por ordem. Onde fica o Gregório de Matos? Aqui nas proximidades da Rua Chile, né? Onde tem o cinema Glauber Rocha. Então, é de fácil acesso. Chegou no Glauber Rocha. Chegou no Glauber Rocha, entra na fila, porque é por ordem de chegada, até a lotação da sala. Então, pessoal, entendam, no próprio Glauber Rocha, não é isso? Exato. No próprio Glauber Rocha, você vai entrar... Isso, né? Ao lado do cinema tem a entrada do Teatro Gregório de Matos. Lá no teatro, como a Fernanda falou, as senhas são distribuídas 1 hora antes do início do espetáculo, é totalmente gratuito, mas... de acordo com a capacidade do teatro. Respeita a capacidade do teatro. Então, é por ordem de chamada e a gente quer convocar todas as pessoas, e especialmente essa moça que você trouxe, Irilda, que ela vai, com certeza, né, nas personagens como a que a Letéia encena, ter a real... né, o diagnóstico do que ela está ali vivendo no seu dia a dia, e quem sabe a gente consegue salvá-la, fazer com que ela venha a reflorescer através do centro de referência. Eu morri de dó aqui, gente. Que foi? Eu não posso perder, não acredito. Eu morri de Mas dó. você lembra que você já leu? Não, é alguém que está pedindo para a Fernanda mandar beijos. Cadê? Que é? Ela é tão bonitinho, ela está dizendo... Procura aí, gente. Tem alguém... Cris Xavier. Cris. Beijão, Cris. Cris é minha grande parceira da Diretoria de Política para as Mulheres, assim como todas. Não vou nominá-las
mas cada uma de vocês tem um papel especial, né? Cada uma de vocês que está na diretoria, nos equipamentos, na Casa da Mulher Brasileira, tem um papel primordial e especial nessa política, né? Nesse trabalho árduo e diário, todos os dias, para, né, ressignificar, fazer com que mulheres refloresçam. James está aqui dizendo, eu vou passar lá para tomar café. Ele é meu casca de bala. Meu casca de bala. Casca de bala, meu companheiro diário nessa luta. Todo mundo, James mandando beijo, Cris. Deixa eu ver aqui, eu vi um comentário aqui de uma pessoa dizendo o programa hoje está maravilhoso. Deixa eu ver quem foi aqui. E James já assistiu. James já assistiu o espetáculo. Né? Ele, enquanto homem, que trabalha nessa luta. Quando for encontrando, vai me dando. Trabalha nessa luta diária lá na Guarda Municipal. Tá falando muito forte, viu? Dalila, superioridade masculina, desvalorização do trabalho feminino, a negação de direitos iguais para a mulher e a violência física ou psicológica que temos de dar um basta. É muitas mulheres ter coragem de denunciar. Parabéns, viu, Dalila? Jaqueline Souza, Ireuda Silva está sempre à frente dessa luta. Ela nos representa. Obrigado pelo reconhecimento, querida. Muita pergunta aqui. Elionai Souza, parabéns, vereadora, por esse debate que elucida e ratifica as mulheres em seus direitos e que podem superar todas e qualquer violência. É isso mesmo, Leonardo. Gente, olha, eu estou com um dos implantes aqui, não sei se você está ouvindo o barulho, tá vendo? Quebrou. E daqui eu vou pro dentista para poder trocar. Um dos implantes aqui quebrou, eu estou aqui, só tem hora que eu vou falar e... Mas é assim, deixa eu ver. Jaqueline Souza, o projeto da Guarda Maria da Penha é um projeto pioneiro no Brasil. Esse projeto maravilhoso é da nossa querida Ireuda Silva. Vamos lá. Elívia Valadares, parabéns pelo tema. Existem mulheres que sofrem caladas, vivem de aparência, mas o olhar pede socorro o tempo todo. Várias verdade. Mulheres, e precisamos atingir essas mulheres. A cantora Tina Ramos. A cantora Tina Ramos é quem fez esse comentário aqui. Parabéns, viu? Ela é cantora e é pastora, bispa de uma igreja. E ela, no ministério dela e na música também, né, pode tocar para reflorescer mulheres. Eu queria ver aqui um comentário que eu vi, mas... Eu vi um comentário aqui. Anne Oliveira, programa está... você está maravilhosa. Obrigado, Anne. Infelizmente, os casos têm aumentado consideravelmente. É verdade. Eu vi alguém aqui dizer que o programa estava maravilhoso. Eu estava procurando... Aqui James dizendo show, show mesmo, viu? Ireuda, até para não dar esse senso de que as coisas estão estagnadas, eu queria deixar aqui um dado que a gente fechou o ano passado, no comparativo de 2023, com a redução de 55% dos índices de feminicídio na capital. Né? Então, esse trabalho... com várias frentes, várias ações, como trazendo agora o teatro para que atinjam cada vez mais mulheres e homens também, e que a gente possa estar reduzindo os índices de violência na nossa cidade e também, né, evitando que a violência mais grave, que é o feminicídio, ela venha acontecer com relação à mulher. Manu, dura realidade, viu? Quando acontece alguma violência com mulheres, eu sinto em mim. O problema não é só de quem está passando, é de todas nós. Sim, é a questão de entender, né, que somos um conjunto. Que o problema é de todos, a responsabilidade vamos mais uma de vez todos. ajudar essas mulheres a florescer e ajudar esses homens a entender que violência é crime e, por fim, degrine a sua imagem, porque quem vai credibilizar um homem que agride mulher, assim como uma mulher que agride o homem?
Nós estamos aqui mais uma vez para dar mais um spoiler de onde vai ficar o endereço, e eu deixo isso com a Alitéia e com a Fernanda Cerqueira. Então, amanhã e depois, dia 30 e 31 de maio, aqui no Teatro Gregório de Matos, às 19 horas, o espetáculo Reflorescer Mulher, com entrada gratuita. Esperamos vocês. Fernanda? Quero agradecer mais uma vez, Ireuda, todo o seu carinho, né? Todo esse acolhimento no programa Forte por Ser Mulher. Também a Letéia, muito obrigado, né, por topar estar nessa frente, nessa parceria, nessa luta diária. E convidar, né, reforçar o convite de que amanhã e sábado estaremos às 19 horas, gratuitamente, no Teatro Gregório de Matos, para o Reflorescer Mulher. E com certeza vocês vão sair de lá, né, diferentes. É gratuito e eu gostaria de salientar algo. Você que tem um namorado e que às vezes você percebe, né, que até por falta de conhecimento é uma pessoa boa, mas por falta de conhecimento, né, tem aí uma instrução antiquada e comete violência com você, nunca te agrediu fisicamente, mas psicologicamente, tenta invadir, né, o seu sistema aqui psicológico, convida ele para ir com você, pede para ele ir com você, ele vai gostar e ele vai mudar. Você, mulher, que tem um marido agressor, vê se tu consegue aí ajudar esse troglodita, leva ele lá para assistir, porque aí, com certeza, ele vai sair de lá com uma outra visão, uma outra direção, ele vai pensar nos filhos, na cena que ele pratica, e ele vai mudar. Eu acredito, porque esse é o objetivo. Para além de tudo, você vai sair de lá transformada, dizendo não à violência, não só a terceiros, mas a você mesmo. Beijo no coração de todos. Eu quero agradecer aqui a Alitéia, dizer que foi uma honra ter você conosco aqui no programa, sua contribuição maravilhosa. Agradecer você que é minha parceira, tá? Minha amiga, muito obrigada. E o programa Forte por Ser Mulher fica por aqui. Até a próxima quinta-feira. Meu nome é Ireuda Silva Maciel e agradeço a vocês por estarem aqui conosco.